Esta mensagem titulada Tempo de Decisão, The Time of Decision, foi pregada pelo irmão William Marion Branham numa quinta-feira à noite, no dia 11 de junho de 1959, na Igreja Filadélfia, em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão, obrigado. Vamos inclinar as cabeças por um momento agora, em oração. Senhor, estamos agradecidos por este grande momento de companheirismo em que nos reunimos aqui na Igreja Filadélfia, em Chicago, por nenhum outro motivo a não ser para honrar e respeitar a Ti e Te adorar com todo o nosso coração. E pedimos, Senhor, que Tu Te encontres conosco nesta noite de uma maneira muito especial, concedendo-nos o desejo de nosso coração, se assim for a Tua vontade, Senhor. E cremos que, se andarmos em retidão diante de Ti, não nos negarás bem algum. Portanto, cremos que é a Tua vontade nos abençoar nesta noite. Pedimos uma bênção especial para os ministros que estão aqui no culto, que vieram à convenção para serem cheios de coisas boas, para voltarem para casa com um novo começo e um novo olhar, uma nova visão de Deus em sua obra e sua vontade. E rogamos que Tu Te lembres também dos enfermos nesta noite, Senhor, pois há muitos necessitados que precisam receber um toque Teu para continuar, especialmente aqueles que estão gravemente enfermos nesta noite, que estão chamando dos hospitais de todo o país. Oramos por eles. Pedimos por aqueles que ainda não estão no caminho, mas que estão observando. Que esta seja a hora em que dirão: sim, Senhor, deixe-me ser um dos tais. Que eles deixem todo o embaraço que de tão perto os rodeia, para que possam correr com paciência a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, estou cansado esta noite e rogo que Tuas misericórdias sejam estendidas ao Teu servo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muito bem, considero este um dos melhores momentos de minha vida, quando tenho o privilégio de estar diante daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo para pregar o Evangelho. Portanto, eu desejo vir reverentemente e prudentemente e sobriamente e no temor de Deus para falar a uma audiência como esta, pois há, eu suponho, em torno de 1000 pessoas aqui, e muitos desses são santos lavados no sangue. E pode haver aqueles que aqui estão tentando tomar uma decisão sobre o que fazer. Portanto, todos devemos nos lembrar de nos comportar como os cristãos se comportam, porque sabemos que somos epístolas escritas por Deus, lidas por todos os homens. Agora, amanhã à noite foi anunciado que teremos um culto de cura, não que poderíamos nomear como um culto de cura, mas que vamos orar pelos enfermos. Nunca fui capaz de fazer com que as pessoas entendam, não as da igreja, mas os de fora, que não podemos curar. Nunca curei ninguém e nunca vou curar. Mas recebi respostas muito diretas às minhas orações. Deus honrou a oração que fiz muitas vezes. E isso é o que queremos fazer pelos enfermos amanhã à noite. Tive uma pequena conversa hoje. Eu simplesmente não conseguia continuar. Minha consciência estava me condenando. E tive que falar com o irmão Grant. Não conhecia muito bem o irmão Grant, mas descobri que ele é o tipo de homem que eu pensava que era. Um verdadeiro e dócil cavaleiro cristão. Mas outra noite, sem nem mesmo saber que ele estava na convenção, falei da plataforma dizendo: sempre tivemos uma noite de cura, fui chamado para falar, mas vamos orar pelos enfermos uma noite e o faremos sexta-feira à noite. O irmão Grant, sentado aqui, já foi anunciado para que fosse uma noite em que ele faria uma reunião especial do Espírito Santo.
Mesmo assim, o irmão José me disse que o irmão Grant já havia compreendido e levado isso em consideração, mas eu senti que eu mesmo tinha que lhe dizer que eu não sabia disso. Que homem excelente eu percebo que é o irmão Grant. Ele está tendo reuniões em massa de pessoas em seus próprios ajuntamentos e queria que isso fosse voltado para os enfermos, para orar pelos enfermos. O irmão Grant, um homem muito humilde, tem sido usado por Deus para orar pelos enfermos. E é um grande homem de fé. Mas, numa ocasião, ele demorou demais, num culto. Isso quase o matou. Ficou fraco e nervoso. E isso quase lhe acarretou um colapso nervoso total. O irmão Tommy Hicks, ouvi dizer que ele sofreu um ataque cardíaco devido ao excesso de trabalho. Como eu disse outra noite, o povo de Deus precisa de um zimbro, um descanso. Esperemos no Senhor. Assim, renovamos nossas forças enquanto esperamos nele. Não tente fazer tudo. Lembro-me de ficar na fila de oração por 7 dias e 7 noites e comer minha refeição no púlpito, determinado a orar por cada um que viesse antes de me assentar. Havia 10 vezes mais na última noite do que quando comecei, então quase morri. Não conseguia dormir, quase não sabia onde estava tão cansado e esgotado. Não vale a pena fazer isso. Jesus não quer que façamos isso. Ele quer que cuidemos de nós mesmos. Ninguém sabe o que essas visões fazem comigo. Elas me afetam terrivelmente. E se pudesse ser apenas uma pessoa, então o resto delas ficaria bem. Mas se é um, tem que ser todos, ou simplesmente não querem crer. Então, a igreja ainda não está em sua condição correta. Temos que nos lembrar disso. Ela não amadureceu. Portanto, temos que ter paciência e fazer o melhor que pudermos. E não há ninguém que possa trazê-la à maturidade, só o Espírito Santo. Enquanto o ouvimos, não creio que isso venha do homem, terá que vir de Deus. Mas da manhã à noite, se o Senhor permitir, vamos orar pelos enfermos. E vou enviar Billy, meu filho. E se ele não vier, então Gene ou Léo, ou um deles estará distribuindo os cartões de oração, ou o irmão Sotman. Eu o vejo lá atrás, do Canadá. Ele está conosco na convenção. Alguns deles estarão distribuindo os cartões de oração amanhã à noite por volta das 6 horas. Então isso não interferirá no restante do culto. E logo no sábado à noite, soube disso desde que cheguei, que o irmão Osborne, meu querido amigo, está exibindo seu filme aqui na cidade. Suponho que foi anunciado aqui e será mostrado na noite de sábado num certo teatro ou auditório da escola, e eu pediria a todos vocês para irem vê-lo. Tommy Osborne é um dos mais finos cavalheiros cristãos que já conheci. Ele é um verdadeiro servo de Cristo, genuíno, e eu tenho um grande respeito e amor por ele. E sendo que estou aqui na cidade, eu quero ir no domingo à tarde ver o filme. Mas amanhã à noite vou a muitas milhas de distância daqui, a outra igreja, ou melhor, sábado à noite, vou a outra igreja para um pequeno culto. Talvez pregue um pequeno sermão e retorne, porque é uma igreja pequena, não podem entrar muitos ali. Está associada a esta igreja, e então, domingo à tarde, pretendo ver o filme. E na sequência, domingo à noite, haverá outro culto. E nesse culto, oraremos pelos enfermos novamente, se o Senhor permitir. Domingo à noite, no auditório, o seu pastor aqui me disse nesta manhã, enquanto estávamos conversando, que espírito nobre ele tem. Disse que fechariam esta igreja, que não teriam cultos na igreja de Filadélfia enquanto estivéssemos na cidade, orando pelos enfermos. Isso é muito nobre. Somos agradecidos por isso, por nosso irmão Wade, que me disse isso nesta manhã. Sábado de manhã será o café da manhã dos homens de negócios cristãos. Suponho que isso tenha sido definido. Está definido. E então acho que amanhã de manhã será um café da manhã ministerial e será realizado no Hotel Seven Plaza. E o dos homens de negócios cristãos? No Hotel Edgewater Beach. E então creio que devo falar nos 2 cultos. Assim o Senhor os abençoe agora.
enquanto pedimos suas bênçãos sobre a leitura da palavra e que Ele nos dê nesta noite de seu Espírito. Agora, vamos deixar de lado cada pequena preocupação e agitação do dia. Não se cansem, deixem tudo de lado. E vamos agora olhar para Ele pelos próximos 30 ou 40 minutos. Senhor, estamos felizes por termos a palavra viva e a palavra escrita, e elas dão testemunho uma da outra. Isso nos dá certeza de que, quando lemos esta bendita Bíblia, ela é um desafio para nós. E sabemos que aquele que a escreveu está presente, sempre presente para tornar cada palavra verdadeira e correta. Então, faça com que a palavra penetre profundamente nesta noite, nos corações das pessoas, pelo Espírito Santo. Regue-a com confissão e arrependimento, para que ela possa crescer e se tornar grandes árvores de salvação, que homens e mulheres rebeldes possam se assentar sobre seus galhos e obter descanso para suas almas. Receba a glória para ti mesmo, pois pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero tomar um tema hoje à noite chamado Tempo de Decisão. Desejo ler Gênesis 24, versículos 58. Só um versículo. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela respondeu: Irei. Sabe, somos obrigados a tomar decisões. Há vezes quando temos que chegar a um ponto em que temos que dizer sim ou não. Isso simplesmente é parte da vida humana. Chega um momento em que não podemos ficar neutros. E se Deus permitir, creio que não poderemos sair desta igreja nesta noite nas mesmas condições que entramos aqui. Se o Espírito Santo vier e fizer sua obra entre nós, então seremos obrigados a dizer sim ou não. Não poderemos permanecer os mesmos. E chegou a hora de Abraão, o grande patriarca e servo de Deus, tomar uma decisão. E essa decisão consistia em que ele deveria decidir acerca de seu filho, Isaque, pelo qual ele havia esperado por 25 anos, e o recebeu como um dentre os mortos, sabendo que ele era um mensageiro chamado e separado por Deus. E chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão. Quem seria sua companheira para levar a cabo o plano de Deus? Veja, Deus não toma todas as nossas decisões. E muitas vezes Deus não diz aos seus profetas o que fazer, porque eles têm que tomar uma decisão. Se não houver nenhuma decisão para tomarmos, é só esperarmos em Deus para cada passo. Então não haverá superação de nossa parte. E às vezes eles tomam a decisão errada. Os profetas ungidos de Deus tomam decisões erradas e muitas vezes são enganados. Você já pensou em Isaque, quando Esaú e Jacó vieram a este poderoso profeta do Senhor sentado ali, fisicamente cego e naquele momento espiritualmente cego? E Jacó colocou um pedaço de pele de ovelha ao redor do pescoço e vestiu um manto de Esaú, de sorte a exalar o cheiro do campo. E seu pai, com suas mãos proféticas postas sobre seu filho, foi espiritualmente enganado por seu filho, mesmo sendo um profeta. Como Elias, o poderoso homem de Deus, quando a sunamita chegou correndo e em prantos, Elias sabia que ela estava em problemas e disse: Deus encobriu isso de mim. Assim, a cada homem é dado um tempo para tomar sua decisão. Seja ele um pregador, ou um profeta, ou um membro de igreja, ou o que for, ele tem que tomar uma decisão. E essa hora chegou, e Abraão estava determinado que não queria que seu filho se casasse com uma incrédula. Essa seria uma boa decisão para os cristãos hoje, que são filhos e filhas de Abraão, tomar a mesma decisão sobre seus filhos. Agora, não importava quão bonitas fossem aquelas garotas descrentes e quão boas mulheres elas fossem, Abraão, todavia, não queria seu filho conectado com esse tipo de coisa.
E assim ele teve que fazer uma decisão sobre com quem ele se casaria. E então chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão sobre quem enviaria para escolher essa noiva para Isaque. E quando esse momento chegou, ele inspecionou todos os seus servos. E aprendemos aqui uma bonita lição com Abraão, um tipo de Deus, o Pai, procurando um servo para ir encontrar uma noiva para seu filho. Isso é o que o Pai está fazendo hoje, olhando para o seu grupo para ver alguém em quem ele possa confiar, que levará a mensagem que ele envia para a noiva. E ele decidiu que Eliezer era o escolhido, porquanto ele encontrou em Eliezer um servo de confiança. Ele havia sido leal, verdadeiro, reto, justo e honesto. Esse é o tipo de servo que Deus pode escolher para levar sua mensagem à igreja. Alguém que foi provado que é justo. Você se lembra do meu último sermão aqui sobre a escolha ou colocação de um filho? Como ele primeiramente era provado e depois adotado na família ou colocado em posição? E Eliezer cumpriu o requisito que Abraão estava exigindo. E Abraão representa o servo modelo. Vocês têm lido a história em Gênesis 24, como ele não partiu enquanto não foi enviado. Muitos vão apenas pelo dinheiro que pode ganhar com isso. Esses outros vão para fazer um grande nome para si. Outros vão para ser populares. E outros vão por causa de algum sistema feito pelo homem que os envia. Mas há alguns que esperarão até que Deus os envie. O servo modelo fará isso. E observem, quando ele partiu, ele foi somente para onde foi enviado. Não veio aqui só porque há mais dinheiro ou ali porque há grandes multidões. Ele foi exatamente para onde foi enviado. Deus está procurando homens hoje que se movam quando o Espírito se mover, onde quer que ele enviar. Esse é um servo modelo. E não só isso, mas quando chegou ao lugar onde suas mensagens deviam ser transmitidas, ele nunca se vangloriava. Ele nunca falava sobre o quão bom ele era, ou quão grande eram suas reuniões, ou de algo grande sobre si mesmo. Ele não era um presunçoso, orgulhoso, mas ele falava unicamente de seu Senhor e das riquezas de seu Senhor, e que o seu Senhor tinha um filho e que se tornaria herdeiro de tudo que o seu Senhor tinha. Que lindo quadro de um verdadeiro servo de Deus. Toda a sua atenção está no Senhor, falando ao povo, não sobre si mesmo, mas sobre o Senhor e sobre o Filho, e que ele vai se tornar herdeiro de todas as coisas. Ele passa tanto tempo falando sobre o Senhor e o Filho, de tal modo que não tem tempo para se gabar de si mesmo, ou do seu grande sistema, ou de sua denominação, ou de alguma filiação que ele tenha. Toda a ênfase é dada ao Senhor. Pois bem, Eliezer enfrentou um grande problema, como os ministros hoje. Havia muitas mulheres dentre as quais ele poderia escolher, e a escolha tinha que ser urgente. Não temos tempo para nos assentar e pensar sobre isto ou imaginar. Temos que tomar uma decisão rapidamente. O tempo está próximo. Pode ser que haja pessoas assentadas aqui nesta noite, que esta seja a sua última oportunidade para fazer uma decisão. É urgente. Não corra o risco do amanhã. Pode ser que o amanhã nunca chegue para você. Como uma mulher certa vez que pensava estar apaixonada por 2 homens, e ela não sabia com qual deles se casaria. E ela pensou por um tempo que se casaria com um e depois pensou que se casaria com outro. E ela protelou sua decisão por muito tempo e acabou perdendo os 2. É melhor vigiarmos. A decisão deve ser rápida. Então, novamente, o servo não estava satisfeito apenas em ir, ele queria algum tipo de garantia. E ele continuou questionando: e se a mulher não vier? Quando eu lhe contar essas coisas, e se ela não vier, o que acontecerá? Então ele teve que tomar uma decisão. Assim, quando ele ouviu dos lábios de seu Senhor: o anjo de Deus irá diante de ti. Oh, eu gosto muito disso. Isso se encaixa no meu caso aqui. O anjo do Senhor irá diante de ti e a persuadirá. Deus enviou seu anjo com seu mensageiro. Deus faz isso.
sabe? É assim que ele faz. Ele enviou Daniel, ele enviou outros e ele enviou um anjo com eles. Então, ele sempre faz a mesma coisa, pois esta é a sua maneira de falar. E ele disse, o anjo do céu irá diante de ti. Oh, sim. Às vezes você tem que tomar decisões difíceis. Há momentos em que você, talvez na sua meia-idade, você tenha suas últimas economias, e você coloca um pouco aqui e um pouco ali, mas agora você chegou a um ponto, talvez que esse dinheiro tenha que ser investido em algum lugar. Você tem que tomar uma decisão sobre onde colocará esse dinheiro. E antes de investir esse dinheiro, primeiro você encontrará um lugar onde ele seja depositado com segurança. Temos coisas hoje para torná-lo rico da noite para o dia. Invista aqui e amanhã você será um milionário. Porém, você não colocaria seu dinheiro em um lugar como esse, porque são rendimentos economizados ao longo de sua vida. Mas o que você vai fazer? Com sobriedade e sinceridade, você procurará uma empresa sólida e confiável, que tenha sido testada e provada, que seja segura. E ali você investirá o seu dinheiro, porque você não quer nada com essas empresas de negócios duvidosos. E se você é tão sincero e preocupado em sua decisão sobre os rendimentos economizados ao longo da sua vida, quanto mais sincero você deveria ser sobre sua religião e sua salvação. Não deveríamos nos deixar enganar por algumas dessas ideiazinhas duvidosas ou colocar um nome num livro da igreja e apertar a mão do pregador. Isso não vai funcionar. Eu lhes recomendarei nesta noite uma antiga instituição confiável que foi fundada no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu para habitar entre os homens. É a empresa mais confiável que conheço para investir sua alma e seu futuro na eternidade, em uma experiência pentecostal à moda antiga. Foi testada pelo tempo e ficou provado que é a verdade. 2000 anos não a mudaram nada. E os mesmos dividendos que foram pagos no Pentecostes, eles estão sendo pagos por esta empresa. O dom do Espírito Santo, o poder de cura, ter visões, anjos aparecendo a você, e o ministério que os apóstolos tiveram, que os conduziu com segurança, levará vocês ao destino de suas almas tão seguro quanto os levou. Não posso confiar os rendimentos economizados ao longo da vida, se os tivesse, a uma empresa de negócio duvidoso, e não quero nenhuma dessas pequenas organizações que têm surgido por aí nesses últimos dias, e meu nome em um jornal ou algum tipo de sensaçãozinha. Eu quero a velha experiência confiável. Tome a decisão de fazer uma confissão firme e espere até obter essa experiência para levá-lo para a eternidade. Estava tudo bem com Paulo e Silas. Estava tudo bem com Pedro naquela noite na prisão. No dia seguinte ele seria decapitado e o anjo do Senhor veio com uma coluna de fogo, tocou e o libertou. Esse mesmo anjo ainda está trabalhando nesta noite. Ele ainda acompanha a empresa do Espírito Santo e a igreja do Deus vivo. O mesmo anjo de Deus que esteve com Paulo no mar tempestuoso, naquela noite quando os demônios se alegravam e riam a cada lampejo de relâmpago que brilhasse pelas ondas, ele saiu correndo dali com confiança e disse: o anjo de Deus de quem sou servo esteve comigo. Nenhuma alma se perderá neste navio. Eu lhes recomendaria essa empresa. É confiável, é graça. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deposite a si mesmo nessa conta esta noite. Deus cuidará dos seus. O depósito é seguro. É acompanhado por anjos e tem sinais, maravilhas e visões. E mostra evidência direta da ressurreição do Senhor Jesus. Sim, eu quero isso. Essa religião dos velhos tempos é suficiente para mim. Ela chegou ao meu velho pai, chegou a Paulo e Silas, fez Paulo, quando iam cortar sua cabeça, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu recomendo muito essa fé.
Se você está em via de tomar uma decisão nesta noite e ainda não decidiu se é metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, deixe-me lhe apresentar a religião dos velhos tempos, pois ela é boa. Você pode repousar com sua alma segura de que ele te conduzirá. Eliezer, quando teve a certeza de que o anjo estava indo adiante dele, então ele pôde decidir ir, porque ele tinha algo para respaldá-lo. Eu creio que deve ser a segurança de cada homem de Deus que prega o Evangelho, que ele tem algo positivo de Deus que respaldará o que ele prega. Se vocês não têm isso, irmãos, é para vocês. Deus ainda envia seus homens com um anjo adiante deles, quando eles vão levar a mensagem à igreja. Não somente isso, mas quando Eliezer saiu, o pai de Isaac, que representava o pai de Cristo, carregou toda a caravana de camelos com presentes preciosos para a noiva. Oh, eu me sinto religioso agora. Como amo a Jesus. Ele carregou os camelos de dádivas preciosas para dar à noiva, e nunca lhe disse que eram para outra geração ou para outro dia, mas que eram para a noiva. E cada verdadeiro servo de Deus que é enviado tem um livro inteiro cheio de promessas divinas que ele pode oferecer à noiva. Estou tão feliz por isso. Ele tem presentes para ela e não reterá nenhum deles. Ele dará a cada um deles gratuitamente. Um verdadeiro servo, um servo modelo, um servo em que Deus pode confiar. Não tentará esconder isso dela, porque ele sabe que ela é a futura rainha. Oh, não negará bem algum aos que andam retamente diante dele. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O livro está cheio disso. E cada promessa do livro é sua, você, a noiva. Ele veio ao poço no entardecer. Agora, chegou o momento em que Eliezer teve que tomar outra decisão. Ele tinha que tomar uma decisão se confiaria em sua própria opinião sobre a mulher ou se confiaria na opinião de Deus sobre a mulher. Oh, como verdadeiros servos confundem tanto isso. Eles olharão para uma grande igreja chique, uma Jezabel pintada e dirão: oh, é ali que o Senhor está me chamando? Porque o intelecto deles diz que o doutor fulano de tal prega ali. Deixe Deus falar com você. Tome a decisão de Deus sobre quem ela será, com quem você vai ter companheirismo. Eu não me importo em que nível isso esteja, venha de todos os modos. Deixe Deus falar. E era na hora do entardecer, quando ele chegou ao poço perto da cidade. E foi nessa hora que Rebeca teve que tomar uma decisão. Eu creio que o anjo do Senhor estava à frente dele ali, cerca de meia hora, pois ele enviará seus anjos adiante de ti, e então iluminará o caminho. E deve ter sido o anjo de Deus que falou ao coração de Rebeca. Ele disse: vá buscar a água. E Rebeca veio à água da vida no entardecer. Vocês viram o quadro? É a igreja nos últimos dias, no tempo do entardecer. As luzes do entardecer estão aqui. É o tempo em que o anjo do Senhor, de forma sobrenatural, está se revelando para a Rebeca, a noiva de Isaac. E de uma forma ou de outra, ela tem sido impulsionada a ir às águas da vida. Amém. Oh, meu coração está saltando de gozo. Mal consigo pregar quando penso nisso. É chegado o tempo do entardecer. O anjo do Senhor está na mensagem. Vai adiante e persuade a Rebeca a vir às águas da vida, o mover do sobrenatural. Eliezer começou a orar: ó Senhor Deus, permita que algo sobrenatural aconteça. Oh, que coisa! Tu enviaste teu anjo adiante de mim, agora deixa-o fazer algo. Eu sei que ele tem ido adiante de mim, e que a donzela que vier e me der de beber do cântaro, e também der água aos meus camelos, sem perguntar, que seja essa. E ele acabou de dizer isso, e Rebeca chegou. Deus vem no momento exato. Tão logo seu coração fica faminto e sedento por Deus, algum tipo de avivamento do Espírito Santo irromperá em algum lugar. Algo acontecerá.
Um vizinho será curado e virá lhe contar sobre isso. Algo acontecerá para que você veja que o anjo do Senhor está se movendo. Então, por que Rebeca agiu tão repentinamente? Por que ela foi às águas da vida tão depressa? Por que o anjo podia lhe falar? Porque ela era parente consanguínea de Isaque. E é a quem o anjo pode falar nesta noite. Há um parente do mesmo sangue. Pelo sangue nascemos no corpo de Cristo. Rebeca era prima de Isaque, por parte de ambos os pais, o que os tornava parentes consanguíneos. E a noiva de Jesus Cristo é santificada pelo sangue de Cristo. E há um vaso aberto para o Espírito Santo falar. Não é à toa que ela virá às águas da vida. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A noiva diz, vem, e quem tem sede, venha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É uma promessa do Pai. Ela tomou suas decisões rapidamente. Observe quão rápida ela é na reunião. Rapidamente. Se são ordenados para a vida eterna, eles saberão disso. Há algo na mensagem que os move. Isso é o que moveu Rebeca. A mensagem a moveu. O anjo a estava guiando. Oh, você não pode ver o quadro? O anjo do Senhor guiando-a. Então ela se moveu e imediatamente, quando ela deu água aos camelos, foram-lhe dados os presentes. Ele começou a pegar os brincos, o que significa que a fé vem pelo ouvir. Veja, colocar as pulseiras, as obras de suas mãos. Ele a preparou. Assim que ela começar a dar de beber, dê as águas da vida, testifique, conte aos outros, divulgue a mensagem. Conte-lhes o que aconteceu com você. E então havia outra grande decisão a ser tomada. Assim, depois que ela recebeu, os pais disseram, bem, deixa ficar por uns 10 dias, deixa ficar aqui no avivamento para ela sentir se realmente decidiu fazer isso ou não. Não tenho muita confiança em uma pessoa que fica esperando até o dia de amanhã para decidir. Mas a mensagem havia movido Rebeca. Ela estava satisfeita de que a mensagem era de Deus. Então seus pais disseram, deixa ficar mais um pouco, ela vai superar isso, é só um pouco de emoção. Ela foi a esse avivamento, sabe? Mas então o verdadeiro servo disse, não nos molestais, não me detenhais. Muitos servos de Deus têm sido prejudicados por decisões adiadas. Não me detenhais, visto que o Senhor me enviou, visto que Ele tem sido bom para mim. Não me detenhais. Então disseram, deixe que ela tome sua própria decisão. É aí onde você se encontra nesta noite. Tome sua própria decisão. Em seguida, chamaram Rebeca e perguntaram, irás tu com este homem ou ficarás um pouco por aqui para ver se realmente queres ir? Ela respondeu, eu irei. Ela estava pronta. Sua decisão foi tomada rapidamente. Ela sabia que algo a estava guiando, sabia que algo havia acontecido consigo e sabia que era Deus e estava satisfeita. Ela queria ir rapidamente. Então, ela pôs o seu vestido e recebeu todos os presentes que lhe foram enviados pelo pai para se encontrar com o filho. Oh, Deus! Se a igreja tão somente pudesse tomar essa decisão bem rapidamente. Colocou todos os seus presentes, montou no cabelo e se foi. E foi no entardecer quando Isaque se dirigiu da tenda para o campo para meditar. E quando ele viu os camelos chegando, Rebeca olhou para ele e então foi amor à primeira vista. Ela tinha que crer antes de partir. A fé vem pelo ouvir. Ela não sabia como o homem se parecia, e isso não importunava. Era Deus tomando as decisões. A mim não importa se ele é grande ou pequeno, ou qual a sua cor. Isso não me importa. Ele é meu Senhor. Eu amarei quando o vir, porque ele é uma dádiva de Deus para mim e para você. Ela desceu do camelo e cobriu o rosto com véu. E quando seus lindos olhos fitaram os olhos de Isaque, ele correu para os braços dela e a levou para a casa de sua mãe, ou para a casa de seu pai, e se casou com ela. Irmão, ouça, não há tempo para protelar, é tempo de tomar a decisão. Que tipo de efeito a mensagem causou em você?
Você está pronto para dizer: eu irei, levantar-me-ei e irei a Jesus? Ele me tomará em seus braços? Nos braços do meu querido Salvador, há 10.000 encantos, disse o poeta. Ele está em suas mãos nesta noite, assim como ele esteve nas mãos de Pilatos no passado. E é mais tarde do que você pensa. Que decisão você tomará agora, quando você vê seu anjo se movendo, vê a mensagem chegar? Jesus voltará em breve. O anjo de Deus está aqui na terra, indo à frente dos servos, realizando sinais e maravilhas, exatamente como Jesus disse que faria. E ele está aqui agora. Tome sua decisão e venha a ele enquanto inclinamos as cabeças. Quantos aqui agora, com suas cabeças inclinadas, e o grande Espírito Santo, o verdadeiro servo de Deus, está tocando em seu coração e dizendo: talvez eu tenha dependido muito de minha denominação e de meus irmãos, mas eu quero ir nesta noite a Jesus com tudo o que está em mim. Penso que tenho estado um pouco contra o sobrenatural. Eu tenho me perguntado sobre os anjos, mas a mensagem agora acaba de fazer algo em meu coração. Sinto algo pulsando dentro de mim que me diz que a mensagem está certa. Não vou esperar até amanhã, não vou esperar mais. Este é o meu tempo de decisão. Com as cabeças inclinadas e olhos fechados, quantos nesta grande audiência levantariam as mãos e diriam: eu tomarei minha decisão, quer seja difícil, quer seja fácil, quer signifique ser chamado de santo rolador, quer signifique ser chamado de fanático ou fanático religioso, vou tomar minha decisão esta noite de me encontrar com o Senhor Jesus. Eu creio na mensagem, quero ser lembrado em oração. Levante a mão. Deus abençoe suas valorosas almas. São cerca de 2 dúzias, eu acho, neste prédio, com as mãos levantadas. Senhor, tu os vês e os conheces. Que o Espírito Santo agora traga aquela Rebeca às águas da vida, de onde vem o refrigério refrescante. Que a presença de Deus banhe seus corações e almas, e lhes traga nova vida e nova esperança. Que o anjo de Deus, que tem sido enviado diante da mensagem, fale aos parentes consanguíneos que foram comprados pelo precioso Cristo. Todas essas mãos que estão levantadas, Senhor, possam eles dócil e humildemente te receberem agora mesmo, e que montem no camelo o poder de Deus que os levará até a presença do Senhor. Que cada boa dádiva que é prometida seja colocada sobre eles. Que as dádivas do amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência, fé, lhes sejam dadas da grande casa do tesouro de Deus, que prometeu todas as coisas gratuitamente àqueles que viessem. Eles têm feito sua decisão, Senhor. Levantaram a mão, têm feito sua decisão nesta noite, e tu podes falar com aqueles que são lavados pelo sangue. Tu os conheces, Senhor. Nós os encomendamos a ti, que neste tempo de encontro, quando a igreja encontra Jesus nos ares, e cremos que ele já deixou a casa do Pai e está em seu caminho para a terra, e ele está nos campos do além, nos campos meditando, e a noiva está se aprontando. E logo ela estará em seu caminho. A Escritura diz que encontraremos o Senhor nos ares. Ele já partiu e está vindo por sua noiva. Estejamos prontos, pois esta pode ser a última chamada. O entardecer está aqui. Eu os entrego em tuas mãos e sob teus cuidados, Senhor. Por meio de Jesus Cristo, pedimos e entregamos a ti os sinais da mensagem. Amém. Teu emblema de sofrimento e vergonha. E eu amo essa velha cruz, onde morreu o mais querido e supremo, por um mundo de pecadores perdidos. Então eu amarei a velha e rude cruz, até meus troféus finalmente depositar. Eu me apegarei à velha e rude cruz, e um dia a trocarei por uma coroa. Sempre serei fiel à velha e rude cruz. Sua vergonha e reprovação alegremente levarei. Então algum dia ele me chamará, bendito seja Deus, para meu distante lar, onde sua glória para sempre irei.
Vocês realmente querem dizer isso? Levante a mão enquanto cantam. Então eu amarei a velha e rude cruz, até meus troféus finalmente depositar. Eu me apegarei à velha e rude cruz, e um dia a trocarei por uma coroa. Oh, como amo! Oh, deixe que suas almas se banhem em sua bondade. O anjo do Senhor está aqui, afinal, eu me apegarei à velha rude cruz, sem importar com nada, e um dia a trocarei. Vocês já pensaram como isso é grandioso? O que você poderia dar em troca neste dia de confusão? Nesse dia em que as pessoas não sabem o que fazer, que caminho seguir? A Bíblia diz que esses dias viriam e que haveria fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E o povo iria de leste a oeste, do norte ao sul, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aqui temos o privilégio nesta noite de ver a mensagem de Deus, o anjo de Deus. Não foram distribuídos cartões de oração. Há algum cartão de oração na reunião? Não. Ninguém tem cartão de oração. Mas o anjo do Senhor está aqui. Se Deus envia sua mensagem para confirmar, vocês creem? Agora, todos que estão aqui, que não me conhecem, ou vocês que sabem que eu não os conheço, e vocês estão doentes e necessitados, levantem as mãos. Todos os que sabem que eu não sei de nada do que vocês precisam, levante as mãos. Se você precisa de Deus, apenas levante as mãos. Espaço em branco na fita. O irmão judeu, ou eu creio, se não me engano, de Michigan. Você veio originalmente do exterior, da Sibéria, em algum lugar. Tchecoslováquia, eu conheço, são todos os que vejo que conheço. Mas se Deus ainda é Deus, se Deus ainda envia seu mensageiro com anjo, o anjo vai testificar que é verdade. Que seja conhecido nesta noite que Deus ainda é Deus. E não falo de mim mesmo, mas falo dele. E se você é a noiva, a Rebeca, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. E quando ele foi tocado nos dias de sua carne, ele podia se virar e dizer à mulher quais eram os seus problemas. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia tem bons dons que o Pai envia aos seus filhos. Agora você não observe o mensageiro, mas cria na mensagem. E Deus descarregará para você nesta noite suas promessas, pois elas são tão boas para você que levantou a mão para a salvação, como para você que levantou a mão por uma doença. Exatamente o mesmo Deus, os mesmos dons que ele sempre teve, operando da mesma maneira. Agora orem, creiam, deixe o Senhor Deus decidir, então estabeleça sua fé na palavra eterna de Deus. Tome sua decisão nesta noite de servi-lo. Que o Senhor Deus mostre pelo menos 3 pessoas nesse edifício, as quais 3 é uma confirmação. Isso é suficiente? Que ele enviou o seu anjo, e eu não estou falando essas coisas de mim mesmo, é ele. Neste dia em que você está indeciso, que você decida por ele. Aqui, há uma pequena mulher sentada aqui com seu lenço. Ela não tirou de sua mão e manteve a mão levantada. Sou um estranho para você, jovenzinha, sentada aí orando? Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Você vai fazer uma cirurgia. É isso mesmo, não é? Se estiver certo, levante a mão. Não te conheço. Se estiver certo, levante coloque sua mão assim. Mas esta é a verdade, não é? O que você acha? Você já fez a sua decisão? Muito bem. Fique com isso então. Aqui está uma senhora idosa sentada bem aqui, com um vestido vermelho, com as mãos assim. Você está orando. E você está orando para que Deus a cure.
Eu não te conheço. Deus te conhece. Se o Senhor me disser o motivo pelo qual você está orando, você aceitará e crerá que seu anjo veio até você para abençoá-la? Pois sobre você está aquela luz. Você tem artrite e nervosismo. Isso mesmo. Levante a mão. Muito bem. Você já tomou sua decisão? Tudo bem. Vá para casa e esqueça que alguma vez você esteve doente. Jesus Cristo te curará. Vejo uma pequena senhora sentada aqui atrás, com as suas mãos levantadas assim. Ela está orando. Ela está insistindo. Eu não a conheço. É cinza. Mas ela tem um problema cardíaco pelo qual está orando. Isso mesmo. Essa é a sua irmã sentada ao lado dela. E ela está orando por um problema nervoso. É isso mesmo, não é, senhora? Eu não te conheço. Deus te conhece. Vocês não são dessa cidade. Nenhuma de vocês. Mas vocês são de Illinois. Danville. Isso mesmo. Você se chama P-O-G-U-E. Isso mesmo. Vá para casa. Você tem sua resposta. Deus deu a vocês duas. Somente tenham fé. Isso te emocionou, senhora? Sentada bem aqui olhando para mim? Eu vi você sorrindo, com um vestidinho xadrez rosa. Quando me virei, o anjo do Senhor estava de pé aqui. Você sofre com problemas nos pés? Você tem uma amiga pela qual está orando também? Tem asma? É isso mesmo, não é? Levante a mão se estiver certo. Amém. Você crê? O anjo do Senhor. Alguém mais, levante a mão para mostrar que não o conheço. E você quer que Deus te ajude. Está em toda parte. Isso tem... Já são mais de 3, não são? Muito bem. Isso deve dissipar as dúvidas. Deus está aqui. Deus ama todos vocês. Não posso deixar de dizer isso. Há uma senhora sentada aqui que está desesperadamente necessitada. Ela está olhando para mim. Eu não posso... Ali está a luz sobre a mulher. Você crê que ele vai te ajudar? Você também não é daqui. Você é de Iowa, Des Moines, Iowa. Você crê que ele vai te curar? Você tem um problema de sinusite, isso mesmo. Você tem um hábito que deseja abandonar, o de fumar cigarros. Você vai se livrar disso? Levanta as mãos e diga: vou abandonar isso, Senhor. Tudo bem. Vá para casa, não fume mais e sua sinusite acabará, porque sua fé a curou. Deus te abençoe, creia. Você crê de todo o coração? O anjo do Senhor acompanha sempre a mensagem. Você já tomou sua decisão de que Ele é Deus? Então, coloque as mãos um sobre o outro. Não tem que esperar até amanhã à noite, que seja esta noite. Quando o Espírito Santo falou comigo alguns minutos atrás, eu não esperei até amanhã à noite. Esta noite é a noite da cura. Esta noite é a noite do perdão. Coloque as mãos um sobre o outro. Jesus, em sua mensagem aqui do poder de Deus, da palavra de Deus, tem uma mensagem para vocês. Aqui vou tirar do alforje. Esses sinais seguirão aos que crerem. É para você, Rebeca. O que isso quer dizer? Se puser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você crê nisso, Rebeca? Bem, aí vem o presente, receba-o, é isso, aleluia! Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, condene todo o diabo
e expulse todas as doenças e faça com que todas as pessoas sejam curadas por Jesus Cristo, nosso Senhor.